Deus salve a costa da Mata Atlântica, através das nossas vidas, através das nossas orações, através das nossas pregações, através do nosso louvor, através da nossa visão missionária, através do nosso testemunho e através do nosso relacionamento cristão. E o povo do Senhor, nosso Deus, com extrema alegria diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma alegria e um privilégio estar aqui compartilhando a palavra do nosso amado, maravilhoso, misericordioso Deus, nessa noite de domingo. É muito bom poder cultuar, exaltar esse Deus que é o nosso Criador, que é o nosso sustentador, que é o nosso Salvador e é o nosso Consolador. A razão de estarmos vivos, porque a sua graça se manifesta salvadora a todos nós, salvadora e abençoadora. É muito bom poder meditar na palavra do Senhor, amados irmãos. É muito bom estar aberto àquilo que o Senhor tem para nos ensinar. É muito bom poder extrair da palavra de Deus ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com os amados textos bíblicos de dois homens de Deus, dois personagens interessantes, um do Velho Testamento e um do Novo Testamento. O do Velho Testamento, que vem ser o rei Davi, de quem o Senhor Jesus tem a descendência. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, discípulo, apóstolo do Senhor Jesus e apóstolo bem presente no ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus, e que teve um papel fundamental, relevante, pela ação miraculosa do Senhor, usando a sua vida do início da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante que Davi, como poeta, pastor, guerreiro, rei, mas acima de tudo um adorador do Senhor nosso Deus, ele escrevendo o Salmo 37, um salmo belíssimo, ele vai declarar, a partir do verso de número 3, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, diz o verso de número 7. Maravilhoso pensar em Davi, nesse relacionamento com Deus, porque Davi passou por experiências maravilhosas e desafiadoras, e experiências em que ele literalmente precisou confiar no Senhor, precisou entregar literalmente o seu caminho ao Senhor, e entendendo que o Senhor estava no controle, que o Senhor estava guardando, que o Senhor estava conduzindo, que o Senhor estava dirigindo o curso da sua vida e livrando a sua vida de todo o mal. Quantas batalhas, quantos obstáculos que Davi teve que enfrentar. E é interessante, com esse coração de adorador, com esse coração de servo, ele vai declarar nesse belo salmo, confia no Senhor, confiança no Senhor é tudo, confiança no Senhor é exercício de fé. Assim como Davi precisou exercitar a sua fé e confiar plenamente no Senhor nos momentos de lutas e de dificuldades, hoje também, enfrentando lutas e dificuldades e obstáculos e desafios,
precisamos literalmente exercitar a nossa fé e depositar plenamente a nossa confiança no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Da mesma forma, confiando no Senhor e fazendo o bem, seguindo aqui a orientação, o conselho do rei Davi. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Procurar ter um viver digno, andar em verdade, seguir na verdade. Seguir em honestidade, tendo um viver que glorifique o nome do Senhor. Ele diz, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Algumas versões vão dizer, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A ideia de deleitar, a ideia de descansar plenamente, com prazer, com satisfação no Senhor. Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. E é essa ideia de, esse descanso no Senhor, esse descansar, deleitar no Senhor, e um alinhamento com a vontade de Deus, um alinhamento com os desígnios do Senhor, em que o Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do coração, porque na realidade vai estar num alinhamento com o Senhor, é o Senhor colocando os seus propósitos em nossos corações, como Ele colocou propósitos nobres no coração de Davi. Sintonia, harmonia, aliança com o Senhor, compromisso com o Senhor, estar alinhado àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí o verso de número 5, que é o ápice aqui desse capítulo 37, escrito por Davi, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quem está dizendo isso é um homem que teve que lidar com feras do campo para proteger o rebanho, para proteger as ovelhas. Mas é um homem que teve que enfrentar um gigante, que teve que enfrentar um guerreiro com quase 3 metros de altura, que teve que enfrentar um guerreiro que a couraça pesava cerca de 75 quilos, que teve que enfrentar um guerreiro chamado Golias, que a ponta da lança pesava cerca de 7,5 quilos. É esse homem que está dizendo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E quando nós pensamos nessa ideia de entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, Ele tudo fará, e é o momento, meus irmãos, hoje é o momento, minhas irmãs, de nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, sabendo que Ele tudo fará. E quando nós pensamos nesse texto, é aquela ideia de estar rolando, lançando, entregando, rolando para o Senhor os problemas e as dificuldades. O que nós desesperadamente precisamos fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E aí Davi vai dizer, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Quando a luz ela chega, dissipa as trevas. O Senhor fazendo sobressair a justiça daqueles que o temem como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Quando nós
contemplamos o sol ao meio-dia, a dificuldade até de olhar, de encarar o sol pela sua imponência, pela sua potência, pelo seu brilho, pela sua força. E aí o Davi, como salmista nesse salmo, dizendo: fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Algo brilhante, algo forte, algo presente, algo potente, algo marcante, que salta aos nossos olhos. Aí ele diz no verso 7, na primeira parte: descansa no Senhor e espera nele. Ele havia aprendido a confiar, a descansar no Senhor. Eu quero estimular você, meu amado irmão, minha amada irmã, independente da situação, independente da circunstância, independente dos problemas que você está enfrentando, a você confiar no Senhor, a você entregar o seu caminho ao Senhor, fazendo sempre o bem, entendendo que o livro de Provérbios vai dizer que o homem bondoso faz bem à sua própria alma. Eu preciso viver confiando no Senhor, fazendo o bem, entregando, rolando os meus problemas para o Senhor, tendo um viver digno, agindo como um servo do Senhor, testemunhando aos outros que eu sou um servo do Senhor e que eu confio no Senhor, estimulando outros a confiarem no Senhor, estimulando outros também a estarem entregando seus problemas, suas vidas ao Senhor, porque esse Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Quem está falando aqui é Davi, e da descendência de Davi veio nascer Jesus, o Salvador da humanidade. E Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele é conhecido como o Filho de Davi, expressando a realeza de Jesus, e muito mais do que uma realeza humana, muito mais do que Jesus ser de uma dinastia real. Na realidade, Jesus, como Rei dos Reis, como Rei sobre todos os poderes, como Rei sobre todo o universo, e não apenas um reino aqui, no sentido de reino humano, mas no sentido de um reino eterno, de um reino espiritual. E aí, quando nós lembramos que os magos foram oferecer, e aí o ouro, incenso e mirra para o Senhor Jesus, presentes dignos de um rei, que só um verdadeiro rei poderia receber. É a esse Jesus que nós servimos, a esse Jesus que nós entregamos o nosso caminho, que nós devemos confiar, entendendo que Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Esse conselho maravilhoso de Davi, conselho que nós devemos aplicar em nossas vidas. Os dias são maus, a iniquidade tem se multiplicado, as pragas têm se alastrado. A nossa esperança, a nossa confiança deve estar no Senhor, a sua confiança, a sua esperança deve estar sempre no Senhor. No Senhor, devemos estar firmados no Senhor. Quando eu penso nessa expressão de Davi, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Davi, poeta, guerreiro, rei, mas Davi, pastor,
E o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E Jesus, o bom pastor, dá a vida por nós, suas ovelhas. E aí Davi, pensando no seu relacionamento, no seu cuidado, na sua proteção, e também no zelo para com o rebanho, Davi pensando na sua relação com Deus e pensando em Deus, então Davi, ele escreve uma das mais belas poesias que nós temos na Bíblia. Pensando em Deus, pensando no cuidado de Deus para com a sua vida, e usando a sua própria imagem como pastor que cuidava de ovelhas, Davi então vai dizer acerca de Deus: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Confiar no Senhor, fazer o bem, entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, sabendo que Ele tudo fará, é entender que Ele é o bom pastor, que Deus é o pastor que cuida das nossas vidas, que Jesus é o bom pastor que deu a sua vida para nos salvar, para nos guardar, para nos livrar de todo o mal. Precisamos pegar essas palavras de Davi e aplicar em nossas vidas, exercitando a nossa fé e agindo como verdadeiros adoradores do Senhor nosso Deus. Ah, que lição maravilhosa, ou quantas lições maravilhosas nós podemos extrair do relacionamento aqui, da expressão de Davi com relação ao seu relacionamento, o pensamento que tinha de Deus, de confiar no Senhor, de quando necessário chorar aos pés do Senhor e pedir perdão pelos pecados cometidos, e enfrentar as lutas e os desafios, sabendo que vai enfrentar os desafios em nome do Senhor dos Exércitos. Quantas lições maravilhosas! Mas quantas lições nós também temos com o apóstolo Pedro, nessa linha de confiar no Senhor, de lançar as dificuldades para o Senhor, lembrar das palavras do apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo de número 5, verso 7 e verso 10. Pedro está escrevendo aqui para irmãos que estavam espalhados pela Ásia Menor, eram irmãos que estavam passando por perseguições, era a chamada dispersão, a chamada diáspora. Esses irmãos estavam fugindo da espada, fugindo da perseguição, mas o Evangelho se espalhando, o Evangelho se expandindo, e a igreja saiu da zona de conforto, o Evangelho sendo levado a outros lugares, e tantas lutas, tantas perseguições, e no meio de tantas lutas e perseguições, no meio de tanto desafio, Pedro, que foi testemunha ocular dos grandes milagres do Senhor Jesus, Pedro que esteve bem próximo do Senhor Jesus, ao lado de João e de Tiago, estava sempre próximo do Senhor Jesus, e ele que havia recebido a tarefa de cuidar, de pastorear o rebanho de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, ele que havia sido o grande conferencista em Atos capítulo 2, quando desceu o Espírito Santo, e 3.000 almas se converteram, e Pedro sendo usado poderosamente pelo Espírito Santo, se tornando pastor da igreja recém-organizada em Jerusalém. Pedro, depois de tantas experiências, Pedro já calejado, ele já bem idoso, ele vai dizer para esses irmãos que estão aí passando por dificuldades:
por perseguições. Ele vai dizer, lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se houve um personagem que era ansioso na Bíblia, esse personagem era Pedro. E convivendo com o Senhor Jesus foi trabalhando a vida de Pedro, foi trabalhando o caráter de Pedro. E quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita para nos dar vida eterna, Pedro passa por um momento de extrema transformação, experimenta uma conversão genuína, um avivamento, um despertamento espiritual, se torna um grande instrumento nas mãos do Senhor. E aquele homem que era sanguíneo, que era ansioso, calejado pelas experiências com o Senhor, trabalhado pelo Senhor, talhado pelo Senhor, o Senhor trabalhando a vida dele para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Agora esse Pedro, já tranquilo, dizendo, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Falando para aqueles irmãos que estavam passando por dificuldades, lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Precisamos pegar essa orientação de Pedro e aplicar em nossas vidas. E também lançar para o Senhor toda a nossa ansiedade, entendendo que Ele tem cuidado de nós. E a ideia de estar arremessando com precisão toda e qualquer ansiedade para o Senhor, lançando literalmente para o Senhor, e é lançar com fé, lançar sabendo que o Senhor, Ele estará cuidando de nós, trabalhando com cada um de nós, principalmente nesse momento, em que muita gente no mundo está passando por uma ansiedade e não sabemos o que vai acontecer depois dessa questão do coronavírus. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão aflitas, as pessoas estão desesperadas. E nós temos a palavra do Senhor. Nós temos a certeza de que um dia nós vamos viver na presença do Senhor e vamos passar a eternidade com o Senhor. E o mundo precisa conhecer essa palavra. E o mundo precisa ver essa palavra em nossas vidas. Ele precisa ler essa palavra em nossas vidas. Nós também devemos ter a autoridade, a propriedade de Pedro aqui e dizer, lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Reconheçam Jesus como Senhor e Salvador, arrependam-se dos seus pecados, como Pedro falou em Atos capítulo 2, e cada um de vocês sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tendo os pecados, sendo redimidos dos pecados, tendo os pecados perdoados. No verso 10 de 1 de Pedro, capítulo 5, ele vai dizer, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nossa esperança no Senhor, servimos esse Deus que é o Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória, e mesmo que estejamos passando por sofrimentos momentâneos, entendendo que Ele, Deus, vai nos aperfeiçoar, vai nos firmar, fortificar e fundamentar.
o que é fantástico, o que é lindo, o que é maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela se renova, a palavra de Deus, ela se completa, a palavra de Deus, ela alimenta, a palavra de Deus é luz para o caminho, é lâmpada para os pés e luz para o caminho. É interessante que quando nós pensamos nessa palavra do apóstolo Pedro, e nós pensamos no verso 7, lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, nós entendemos que 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, tem tudo a ver com o Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Um personagem do Velho Testamento, o servo do Senhor, um personagem do Novo Testamento, o servo do Senhor, e ambos trazendo a mesma mensagem de uma entrega, de uma confiança, e de descansar no Senhor, de firmar a fé no Senhor, de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. Recordando, Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Lembrando, 1 de Pedro 5, 7, lançando sobre Ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa é a palavra de Deus, esse é o nosso Deus, que nos abençoa com a sua palavra. E Pedro vai dizer, no início dessa carta, no capítulo 1, no verso 3 e no verso 4, 1 de Pedro 1, verso 3 e verso 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Que palavra marcante, que palavra contundente, que palavra abençoada e abençoadora. Essa palavra do verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quero estimular você, quero desafiar você, quero convocar você, quero convidar você a entregar o teu caminho ao Senhor, a confiar nele, entendendo que Ele tudo fará. Quero desafiar você, quero convocar você, quero convidar você a lançar sobre Deus toda a vossa ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de cada um de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, meu irmão, e Ele tudo fará, minha irmã. Lance sobre Ele, meu irmão, lance sobre Ele, minha irmã, toda a vossa ansiedade, Ele, Deus, sabendo que Ele tem cuidado da sua vida, que Ele tem cuidado da minha vida, que Ele tem cuidado de nossas vidas. Confiemos no Senhor, exercitemos nossa confiança e a nossa fé no Senhor. Alguns anos atrás, assistindo uma reportagem, e a repórter estava no hospital de câncer, e na ala das crianças, ela entrevistou uma menina de 12 anos de idade, chamada Ana Carolina. E Ana Carolina, dentucinha e toda careca, sem o cabelo por causa do tratamento do câncer. E aquela repórter
se aproximando daquela menina, perguntou: Ana Carolina, como é estar nesse momento, passando por esse tratamento tão difícil? E aquela menina, ela respondeu de tal forma que eu, assistindo a reportagem, eu fiquei emocionado. Eu comecei a chorar e a glorificar a Deus pela vida daquela menina. Aquela menina, Ana Carolina, ela disse para aquela repórter: é só confiar em Deus e fica tudo bem. É só confiar em Deus e fica tudo bem. E olhando e ouvindo a declaração daquela menina, eu comecei a glorificar ao Senhor pela fé daquela menina. E fiquei envergonhado comigo mesmo. E quantas vezes reclamo, murmuro diante de uma luta, de uma dificuldade, de uma adversidade, sendo que eu nunca passei por uma dificuldade como aquela. Os anos se passaram, aquela menina pode ter sido curada, mas se aquela menina não foi curada, se aquela menina tombou diante da enfermidade, com certeza, num momento como esse, à luz do que Pedro diz em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, verso 4, ela com certeza está desfrutando na presença de Deus da coroa que ela teve direito por ter confiado no Senhor, por ter entregado o seu caminho ao Senhor, por ter lançado toda a ansiedade para o Senhor, sabendo que o Senhor tinha cuidado da sua vida. Que da mesma forma você, meu irmão, você, minha irmã, e você que está participando dessa mensagem, ouvindo essa mensagem, participando desse culto, que você também esteja confiando plenamente no Senhor, para tanto que o Senhor continue nos abençoando. Querido, bondoso, eterno, amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai de todas as consolações, obrigado porque aprendemos com Davi a entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor, sabendo que o Senhor tudo fará. Obrigado porque podemos aprender com o apóstolo Pedro, a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. E, ó Deus, nós lançamos as nossas inquietações para o Senhor. Apresentamos, ó Deus, as nossas dores, ansiedades para o Senhor. E eu quero interceder nesse instante, ó Deus, e eu faço e intercedo nesse instante, por cada um que participa desse culto nessa noite de domingo, por cada um que assiste essa mensagem nesse instante, por cada um que está apresentando um problema diante do Senhor, eu rogo e peço a manifestação do Senhor sobre essas vidas, ó Deus. Eu rogo também em nome do Senhor Jesus, por todos aqueles que estarão assistindo essa mensagem gravada. Eu encerro essa oração, rogando a Deus em favor de todos que estão assistindo essa mensagem. Eu rogo da parte do Senhor, bênção, vitória, paz, conquistas e prosperidade em nome do Senhor Jesus. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, Pai de Abraão, Isaque e Jacó e Pai das nossas vidas, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso melhor amigo, que a doce comunhão e a presente consolação do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e que nos selou para o dia da nossa redenção, sejam com todos os filhos da luz, mundo afora espalhados, desde agora e para todos sempre. Amém.